Ontem também, e ele disse aí, o Palmeiras ganhou do Jacuipense por 3-0, poderia ter sido mais. E poderia mesmo. Poderia mesmo. Agora, acho que a notícia ruim pro Palmeiras é a contusão do Vitor Roque, né? Mesmo Contusão do tornozelo. Vitor Roque, tornozelo. É o mesmo tornozelo que o tirou ali de alguns jogos na reta final do Paulistão. E começo de E brasileiro, né? Ele ficava. Quando vai voltar, quando vai voltar, quando vai voltar. O Fragoso até apareceu nas redes sociais várias vezes para atualizar e tentar explicar o que estava acontecendo. O cara volta e com 15 minutos machuca de novo. É. E assim, ó, ele vai fazer exames hoje e vamos torcer para não ser nada grave. Sobre os lances, e a gente vai falar sobre isso porque o Abel volta a falar sobre a arbitragem e tal. O Abel falou antes do jogo Falou. e aí depois ele falou. Nós temos o antes dele Ó, falando? É esse aí, é isso é esse aqui, ó. aí. Esse é ele chegando no estádio, naquela entrevista que tem ali, chegando no estádio, ele falou: ainda ontem estava vendo um jogo na TV, que eu imagino tenha sido Flamengo e Vitória, que se fosse treinador daquela equipe eu seria expulso. Então, ele explica lá, ele fala, é porque, né, fica indignado e tal, e eu sou muito apaixonado pelo meu trabalho, mas muita gente é muito apaixonada pelo trabalho, Abel, e não precisa ser expulso todo dia, né? Eu acho só que você misturou as bolas aí. Você levou o assunto expulsão para um negócio que aconteceu no jogo que eu acho que todo mundo viu. Eu até vi bastante gente discordando na televisão e tal. Para mim, eram 2 lances de expulsão muito claros, mas teve gente que discordou. Enfim, eu só acho que você misturou as bolas. E aí depois, na entrevista pós-jogo, ele voltou ao tema, né? Tem a sonora dele no final do jogo, Piero? Tenho duas aqui rápidas e boas. Então vamos lá, porque o Abel falou depois da Para os nossos partida. torcedores e para as mídias palestrinas, eu estou a sentir o que nunca senti, é estarmos todos unidos em busca de um espírito de união contra tudo e contra todos. É, o que nós virmos do outro lado é para ser dito. É em busca da verdade, em busca da igualdade, porque já disse isso uma vez, eu vou dizer, prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo. Abel, João Tem a Neves, outra Abel aí. Brasil. Eu queria saber sobre um pouco da declaração que você deu antes da bola rolar, que você tem que controlar as coisas que você pode fazer e não as que você não pode, em relação à arbitragem, em relação ao julgamento que você teve no STJD. Eu queria que você explicasse um pouco mais do que essas coisas seriam. Eu não preciso explicar, vocês é que têm que ver as imagens, eu não tenho que explicar. Não tenho que explicar nada, está muito claro para quem quiser ver. Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo menos Abel. Eu tenho um baita de um respeito pelo trabalho do Abel. Acho o Abel um grande treinador. Grande treinador. Eu cheguei a falar aqui, lá naquele primeiro momento que se falou na vinda de Ancelotti, eu cheguei a falar que se não desse para trazer o Ancelotti, eu iria em cima do Abel. Eu realmente acho um cara... Gostaria de ter o Abel como técnico do meu time. Cara que, sabe... Eu gosto. Gosto do Um trabalho grande dele. competidor, né? Um grande competidor. Exímio competidor. Cara, é o que não faz com que a gente deixe de criticá-lo quando, né? Ele exagera demais em vários momentos. Demais, demais. E ele criar esse ambiente de contra tudo e contra todos, ok, pode ser bom pra ele, pra estimular os seus jogadores e tal, e ele tá pensando no time dele e dane-se. Se é dessa forma que ele consegue, né, fazer com que o seu time tenha esse ímpeto de ganhar e de, sabe, de não desistir e de estar sempre querendo conquistar, ok. Eu só acho meio exagerado. E E uma coisa que chama atenção. essa troca de farpas, ô Piero, tá muito chata, velho. E é dos dois lados. Dos Um dois não lados. esquece do outro, Palmeiras e Flamengo. Tá chato pra cacete, cara. Um não esquece do outro. E agora, ele fala ali, né? Alô, mídias palmeirenses e tal, aí. torcedores, mídias palmeirenses. Porque essa é a realidade hoje que nós temos na imprensa. Antes, a imprensa, o Piero, o cara que trabalhava na imprensa
Eu vivi esse tempo. Eu era repórter, eu dependia do salário que o veículo me pagava. Eu sobrevivia primeiro na Band FM, quer dizer, primeiro lá na Rádio Cidade, hoje Metrópole FM lá de Salvador, depois na Band FM, depois na Rádio Transamérica, Esporte Interativo e tal. Eu sempre vivi dessa forma, com alguém pagando o meu salário. Quando a gente passa a ter esse mundo novo, em que muitos profissionais de imprensa e outros não profissionais também, mas que passaram a atuar como se fosse imprensa e foram para o mundo dos cliques e da recompensa financeira ser trazida pelo engajamento, pelo público, né? Passou a ser o que gera clique. Antes, eu tinha que ter... Era só dessa forma que você sobrevivia na imprensa. Era a única forma que a gente conhecia de imprensa. Com, na verdade, o seu chefe gostando do seu trabalho, né? Quem avaliava era o seu chefe. Hoje, o seu trabalho é avaliado pelo número de cliques, não é nem se você está falando coisa que faça sentido ou não. Então, mas essa é uma realidade, esse é um fato. É um fato e a gente tem que conviver com isso. Mas é o que a gente está vendo, né? É o que a gente está vendo. Mídia ligado a um lado, ligado a outro lado. E tem mídia que é ligada a um lado e ligada a outro lado, mas que faz trabalho bem interessante, independente, e sabe? E com foco num clube ou outro. Mas com trabalho independente, seguindo regras jornalísticas e tal. Mas não é a maioria. Não é. A gente vê aí... Sabe, jornalistas que trabalham de forma independente e que você olha e fala, caraca, cara, sério mesmo? Tudo isso pra gerar clique, pra gerar... Mas aí é de cada um, né, Piero? É de cada um. Agora, eu acho que tá muito exagerado esse negócio de ir contra tudo, contra todos e essas farpas Palmeiras e Flamengo. Pra mim, existe claramente uma guerra descarada entre as duas diretorias sobre controle de narrativa. Quando o Abel fala, mídias palestrinas, palmeirense, atentos para falar o que acontece lá, o que eu interpreto quando teve aquele pênalti no Palmeiras e São Paulo, fizeram o levantamento dos lances polêmicos do Palmeiras, todo mundo vem em cima do Palmeiras. Eu quero que esse ano vocês não tenham pena. Aconteceu alguma coisa lá, é para gritar. Claramente aqui, André, eu não sei se você tem a mesma interpretação. É os dois lados falando, esse ano não tem linha da bola. Vai abaixar o nível mesmo. É para baixar o nível. Aqui não tem essa. E aí, quem é da imprensa, identificado com cada lado, também compra essa briga e a temperatura tá subindo. Cara, a gente tá em abril. E o clima Palmeiras e Flamengo já tá quentíssimo. E eles vão disputar todos os títulos. Esse ano vai ser complicado. E assim, eu acho que no final das contas, cara, faz mal pro futebol. Lógico. Isso. Faz mal pro futebol. Eu acho que... É igual a imprensa Real Madrid e Barcelona ali, que fica pegando compilado de lances polêmicos e subindo. Um sobe na sua imprensa, outro sobe na... Virou aqui, tá? Palmeiras e Flamengo é isso aqui. Cara, assim, beleza. É uma estratégia, né? Contra tudo e contra todos. É uma estratégia e se forem lances que sejam, né, corretos, beleza. O problema é que tem situações que a gente olha e fala, não é possível, cara. Não é possível que o cara tá vendo isso e mesmo assim tá construindo essa outra narrativa. Não é possível, né? Não é possível. Então, assim, eu acho que acaba fazendo mal pro futebol. Ontem já teve o BAP falando, o Pedrinho colocando resposta, né? E... lá, vamos falar especificamente do caso de Palmeiras e Vasco. No mundo inteiro tem soluções em que fica muito claro que não é possível ser dono de dois clubes. Assim, aí vem o Pedrinho, quem é o presidente do Flamengo para saber com quem eu pego o empréstimo? Eu não vou nem entrar nessa seara porque, isso envolve... Tem aí uma regra de fair play sendo construída nesse momento no futebol brasileiro. Nesse momento. Então, eu só acho que tá muito chato, velho. Tá muito exagerado. Ontem, por exemplo, o Abel falou que a arbitragem foi uma boa arbitragem. Ele elogiou ontem o árbitro e o VAR. Eu acho que a expulsão do zagueiro do Jacuipense foi exagerada. Também achei. Eu achei exagerada.
E eu acho que ele ganharia muito, ele e todos os outros, ganhariam muito se trouxessem opiniões de vez em quando, não precisa ser todo jogo, mas de vez em quando trouxessem algumas opiniões daquelas que beneficiaram o próprio time para poder ter um respaldo maior, né? Uma credibilidade maior. Eu achei um lance para amarelo, tava de bom tamanho. Mas não acho nenhum roubo, não. Também, não acho nenhum roubo. Aí é o critério do árbitro ali na hora, ele estava bem colocado. Os pênaltis, para mim, foram muito claros. Muito claros. Mas, enfim. E tivemos ontem também os dois 0-0. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Operário e Fluminense. Lá no Operário Fluminense, Martinelli também saiu machucado no começo do jogo, lesão muscular, jogador muito importante para o Fluminense.